Boa tarde a todo o povo paulista que nos ouve e nos assiste. Nós estamos aqui nessa Casa de Leis porque passamos pelo crivo da eleição. Nós somos eleitos para representar o povo de São Paulo. São 45 milhões de habitantes, mais ou menos, em São Paulo, e que tem 94 deputados que representam essa população aqui nessa Casa de Leis. Eu digo isso por ser uma responsabilidade muito grande, não só na utilização do microfone aqui do púlpito da Assembleia, ou dos microfones de à parte, mas de tudo que nós fazemos. Afinal de contas, o deputado estadual é um agente público, então nós vivemos uma vida pública, onde as pessoas que olham para nós esperam, no mínimo, o deputado Conte Lopes, que a gente devolva para a população um pouquinho daquilo que ela espera do poder público. Eu inicio a minha fala dando essa explicação, dizendo da responsabilidade nossa para com as nossas colocações e as nossas falas, para falar de duas situações que nós já ouvimos elas serem tratadas aqui hoje. Uma delas é esse caso onde o presidente da República, infelizmente, envergonha o nosso país perante a sociedade mundial, quando faz uma comparação de Israel com o genocídio, aliás, dos ataques de Israel ao Hamas, ele compara ao genocídio que aconteceu contra os judeus no Holocausto. E pior que isso, do que você fazer uma colocação equivocada, no mínimo, discutindo aqui com o deputado Gil Diniz, a gente chega a outras conclusões, mas eu não posso deixar de me posicionar quanto a isso, quando eu vejo e ouço, e sou cobrado também por essa população que me colocou aqui nessa Casa de Leis, para que eu me posicione, para que eu diga o que eu penso quanto a isso. E eu acho, deputado Gil Diniz, que, no mínimo, o presidente da República se confundiu. No mínimo. Se confundiu de que forma, deputado Alex? Se confundiu porque quem tem no seu estatuto exterminar o povo judeu é o Hamas. Isso está lá no estatuto do Hamas. O extermínio do povo judeu. Em segundo lugar, quem invadiu o território israelense, sequestrou mulheres, crianças, homens, e matou crianças, mulheres, no próprio território israelense. Foi o Hamas. Então, se você está falando de extermínio, se você está falando de invadirem o seu território para atacar o seu povo, vocês queriam esperar o quê? Que Israel não fizesse nada? Ou que, como eu já ouvimos falar, abanasse uma flor, um ramo de oliveira, achando que está tudo bem? De forma alguma. Israel tomou o posicionamento de defender o seu povo, de defender a soberania do seu país. E tem feito isso de uma forma para que gerações futuras se lembrem de que não vão conseguir exterminar o povo judeu, como já tentaram há décadas atrás. Isso não vai acontecer. E Israel tem se posicionado dessa forma. Agora, ouvindo e vendo toda a repercussão que essa notícia tem trazido a nível mundial, nós temos questões importantes para tratar aqui no Estado de São Paulo, é claro que nós temos, mas nós não podemos deixar de falar, de nos posicionar quanto àquilo que nós vemos que está acontecendo de errado no nosso mundo. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Nós não podemos nos calar e não vamos nos calar vendo situações como essa acontecendo no nosso país e nós servindo e passando vergonha com outros países do mundo. Agora, a última notícia aqui que não para de pipocar nas redes sociais, na internet, é dizendo que o governo de Israel já declarou o presidente Lula
como persona não grata. E o pior de tudo isso, que quando, deputado Conte, nós falamos algo que não deveríamos ter falado ou nos posicionamos de uma forma que se julga errada ou, de qualquer forma, inconsistente com a verdade, a principal virtude é nós nos desculparmos, ou voltarmos atrás, ou nos arrepender. Mas, em todos os canais de comunicação, já tem dito que não haverá um pedido de desculpas, que não haverá um pedido de retratação. Então, isso demonstra que realmente não foi um equívoco. Isso realmente demonstra que foi, sim, tratado esse assunto e foi dito dessa forma, porque esse é o pensamento que nós temos hoje no Palácio do Planalto. Então, é lamentável, lamentável, nós não poderíamos deixar hoje de tratar esse assunto aqui. E também falando da importância da representação política que esta casa tem. Nós tivemos outra matéria que saiu, e o deputado Gil Diniz fez o favor aqui de me enviar, com um monte de baboseira, publicada aqui pelo Samp Bauru. E é uma matéria que foi veiculada aí, foi em uma entrevista, eu acho, da deputada professora Bebel, é deputada aqui conosco. E quando eu falo da responsabilidade com as nossas falas, eu falo também sobre essa fala aqui da nobre deputada Bebel, que tenta, primeiro, justificar o injustificável. E depois tenta culpar o governo de São Paulo pelo que está acontecendo hoje, por exemplo, com relação à dengue. O governo de São Paulo que foi enérgico, que foi rápido nas suas ações, enviando mais de 200 milhões de reais para os municípios paulistas para o combate à dengue. E ela fala, dentro dessa matéria, fala a respeito até da SUSEM, a extinta SUSEM, que a SUSEM não existe mais, foi extinta já no governo passado, por essa Casa de Leis, foi extinta por essa Casa de Leis. Porque a SUSEM já não tinha mais a sua função. A função que a SUSEM exercia já tinha sido transferida aos municípios há muito tempo. Então, a função de combate à dengue, ela já é dos municípios. Por isso que o governo de São Paulo transferiu recursos para os municípios para que eles possam atuar contra a dengue. Porque hoje, a responsabilidade com relação ao combate, com relação a deixar as pessoas cientes do problema da dengue, é das prefeituras do estado de São Paulo. Por esse motivo que a SUSEM foi extinta, mas a nobre deputada faz questão de trazer esses assuntos. E aí ela mistura um monte de coisa, porque, na verdade, o intuito dela é criticar o governo de São Paulo. Só isso. Fala de contingenciamento na saúde de mais de 800 milhões. Você vai ver quanto vai ser investido na saúde em São Paulo esse ano. Vai ser recorde de investimento. E isso nós vamos lutar também, inclusive, para votar aqui nessa Casa de Leis, e ela cita isso aqui também nessa matéria, que é a nossa PEC da educação. Se eu não me engano, a PEC 09. É isso? PEC 09 de 2023. Que vai tratar de corrigir na Constituição do Estado de São Paulo para que nós possamos ter os mesmos limites prudenciais que tem no governo federal. Simplesmente isso, deputado Gil. Nós estamos transferindo para São Paulo o que já é feito no governo federal. A quantidade de recursos percentual que é transferido para a educação vai ser o mesmo em São Paulo. E com uma inovação. Ele vai ser flutuante. Então, se precisar de recursos na educação, esses 5% flutuantes vão ficar na educação. E se precisar desse recurso na saúde, ele vai ficar disponível na saúde também. Então, são esses equívocos, essas críticas infundadas que estão sendo feitas ao governo de São Paulo. O governo de São Paulo que está hoje entregando casa. O governo de São Paulo que está atuando contra o crime. Está lá,
Secretaria de Segurança Pública foi transferida para o litoral. O governador transferiu seu gabinete há 1 ano atrás. E 1 ano depois sendo entregue as casas ali em São Sebastião. Então, parabenizar o governo de São Paulo, parabenizar os deputados dessa casa que se posicionaram hoje nesses assuntos tão importantes. Citar aqui o deputado Altair Moraes, deputado Gil Diniz, deputado Major Meca, deputado Conte Lopes, que está aqui, e todos os outros que tocaram nesse assunto também hoje aqui. Muito obrigado, presidente.